Uma carta manchada de sangue e areia chegou ao fim das trilhas desertas, trazendo a sentença que mudaria para sempre o destino de um homem honrado. O fazendeiro que encontrou aquela jovem desmaiada na estrada poeirenta jamais poderia imaginar que aquele gesto de compaixão desencadearia uma trama de ganância, amor e redenção que abalaria as fundações do vale inteiro. Ao romper da aurora, quando o vento sussurrava promessas esquecidas nas dunas e o sol ainda não havia se transformado no carrasco implacável do dia, Thomas McKenna contemplava sua terra moribunda com olhos que carregavam o peso de 3 gerações. A propriedade dos McKenna, outrora próspera e verdejante, agora se estendia diante dele como um animal ferido, respirando com dificuldade sob o manto de poeira que cobria tudo. O homem de 32 anos, com a pele curtida como couro velho e mãos calejadas que conheciam cada pedra daquele chão ingrato, sentia o tempo escorrer entre seus dedos como os últimos grãos de areia numa ampulheta quebrada. O cheiro de terra seca misturava-se ao odor acre do suor que manchava sua camisa surrada. Cada passo que dava pelos campos castigados ecoava como um tambor fúnebre, anunciando o fim iminente de tudo que conhecera. A carta do banco, guardada no bolso interno de seu colete, queimava contra seu peito como ferro em brasa. 60 dias. Era tudo que lhe restava, antes que os abutres de terno viessem reclamar o que gerações de McKennas haviam construído com sangue e determinação. A manhã transcorria em sua rotina cruel quando algo quebrou a monotonia daquela paisagem desolada. A princípio, Thomas pensou ser mais uma miragem, daquelas que o calor costumava conjurar para atormentar viajantes solitários. Mas não. Ali, caída na estrada que serpenteava entre os cactos e as pedras, jazia uma figura feminina, imóvel como as próprias rochas que a cercavam. O coração do fazendeiro, endurecido por anos de desilusões e perdas, ainda guardava um fio de compaixão que se recusava a morrer. Desmontou de seu cavalo, um animal tão cansado quanto seu dono, e aproximou-se cautelosamente. A jovem não devia ter mais que 20 e poucos anos, com cabelos da cor do trigo maduro espalhados na poeira, como raios de sol aprisionados. Suas roupas, embora simples, carregavam um corte diferente do usual naquelas paragens, e uma pequena bolsa de couro pendia de seu ombro. Thomas a carregou com cuidado até sua montaria, notando como ela pesava menos que um fardo de feno. O caminho, de volta para a cabana, pareceu mais longo que o usual. Cada solavanco do terreno irregular, arrancando pequenos gemidos inconscientes dos lábios ressecados da moça. O sol, já alto no céu, transformava o ar em ondas trêmulas de calor que distorciam o horizonte, como se o próprio mundo estivesse derretendo. A cabana dos McKenna erguia-se solitária contra a vastidão, suas paredes de madeira rangendo sob o peso dos anos e do abandono. Thomas deitou a jovem em seu próprio catre, o único móvel decente que restara, após vender quase tudo para tentar saldar as dívidas. Com mãos que tremiam levemente, não por fraqueza, mas por uma emoção há muito adormecida, ele umedeceu um pano limpo e começou a limpar o rosto coberto de poeira da forasteira. Foi então que ela abriu os olhos, verdes como as águas de um oásis perdido. Aqueles olhos carregavam profundezas que Thomas não conseguia decifrar. Por um momento, o medo lampejou naquele olhar, mas ao perceber o cuidado com que era tratada, a jovem relaxou ligeiramente. "Meu nome é Clara", ela sussurrou com voz rouca, aceitando o cantil de água que Thomas lhe oferecia. A gratidão em seu olhar era palpável, mas havia algo mais, uma sombra de segredos não revelados que dançava nas profundezas daqueles olhos extraordinários. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio cauteloso. Clara recuperava-se lentamente, insistindo em ajudar nas tarefas domésticas assim que suas forças permitiram. Thomas observava, intrigado, como suas mãos delicadas manejavam com destreza tarefas que pareciam familiares, contradizendo a aparência frágil que apresentava.
Havia momentos em que a pegava observando o horizonte com uma intensidade perturbadora, como se esperasse algo ou alguém surgir das brumas de calor. O primeiro sinal de que Clara guardava segredos veio numa tarde particularmente escaldante. Thomas voltava dos campos, o desânimo pesando em seus ombros como um manto de chumbo, quando a encontrou ajoelhada perto de um afloramento rochoso nos fundos da propriedade. Suas mãos moviam-se sobre o solo com uma precisão quase ritualística, e quando ela ergueu o rosto para encará-lo, havia um brilho de excitação em seus olhos. "Há água aqui", ela declarou com uma certeza que não admitia questionamentos. "Não na superfície, mas existe um veio subterrâneo. Posso senti-lo." Thomas quis rir, quis dizer-lhe que conhecia cada palmo daquela terra amaldiçoada e que se houvesse água, ele saberia. Mas algo na convicção dela o fez hesitar. Talvez fosse o desespero, talvez fosse o primeiro lampejo de algo parecido com esperança em meses, mas ele decidiu dar-lhe o benefício da dúvida. Passaram o resto do dia cavando no local indicado. As mãos de Thomas, já calejadas, ganharam novas bolhas, e o suor escorria em rios por suas costas. Clara trabalhava ao seu lado, ignorando seus protestos de que aquele não era trabalho para uma dama. Quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho sangue, a pá de Thomas encontrou algo diferente. Terra úmida. A água que jorrou do poço improvisado não era abundante, mas era real. Thomas caiu de joelhos, as mãos tremendo, enquanto tocava o líquido precioso. Clara ajoelhou-se ao seu lado, e por um momento seus ombros se tocaram. Foi um contato breve, quase acidental, mas carregado de uma eletricidade que fez ambos se afastarem, como se tivessem tocado ferro em brasa. Nos dias que se seguiram, trabalharam juntos para aproveitar a descoberta. Clara demonstrava um conhecimento surpreendente sobre irrigação e cultivo em terras áridas, sugerindo técnicas que Thomas jamais ouvira falar. Sob sua orientação, conseguiram plantar uma pequena horta que milagrosamente começou a brotar. Foi durante uma dessas tardes de trabalho conjunto que Clara deixou cair a pequena caixa de madeira que sempre carregava consigo. O objeto, primorosamente, entalhado com símbolos que Thomas não reconhecia, abriu-se ao atingir o chão, revelando um compartimento secreto. Por uma fração de segundo, antes que Clara o recolhesse apressadamente, Thomas vislumbrou o que parecia ser um mapa antigo, amarelado pelo tempo. "Não precisa esconder nada de mim", ele disse suavemente, notando o pânico nos olhos dela. "Você me salvou tanto quanto eu salvei você." Clara hesitou, seus dedos acariciando nervosamente a caixa fechada. "Há coisas que é melhor não saber, Thomas. Coisas que trazem mais maldição que bênção. Mas o destino tem formas cruéis de forçar." Revelações. Na manhã seguinte, quando a névoa ainda pairava sobre os campos como fantasmas relutantes em partir, 3 cavaleiros surgiram no horizonte. Thomas reconheceu imediatamente a figura central. Josiah Blackwood, o barão de terras mais temido e poderoso de todo o condado. Seus 2 capangas, homens de rostos marcados pela violência e olhos vazios de compaixão, flanqueavam-no como cães de guarda. Blackwood desmontou com a arrogância de quem se sabe intocável. Seu terno negro, impecável apesar da poeira da estrada, contrastava grotescamente com as roupas surradas de Thomas. O sorriso que curvava seus lábios finos não alcançava os olhos, frios como o aço de uma lâmina. "McKenna", ele cumprimentou, com falsa cordialidade. "Soube que você tem uma hóspede, uma jovem dama que apareceu, digamos, inesperadamente." Thomas sentiu Clara se enrijecer atrás dele, onde ela observava da porta da cabana. "Não vejo como isso seja da sua conta, Blackwood." O sorriso do barão se alargou, revelando dentes brancos demais para serem honestos. "Oh, mas é muito da minha conta. Veja, estou procurando uma determinada pessoa, uma jovem que roubou algo muito valioso de mim, e as descrições coincidem de forma impressionante." "Não há ladrões aqui", Thomas respondeu firmemente, posicionando-se entre Blackwood e a cabana.
Apenas uma moça que precisava de ajuda. Blackwood deu um passo à frente e seus capangas imitaram o movimento. Talvez eu deva verificar por mim mesmo. Afinal, um homem na sua situação financeira não pode se dar ao luxo de abrigar criminosos. A ameaça velada pairou no ar como o cheiro de pólvora antes de um tiroteio. Thomas sentiu a mão se mover instintivamente para o cabo do revólver em seu quadril, um gesto que não passou despercebido aos olhos aguçados de Blackwood. Eu pagaria bem pela informação, o barão continuou, tirando uma bolsa de couro do bolso e fazendo as moedas tilintarem sugestivamente. Muito bem, o suficiente talvez para resolver seus problemas com o banco. Por um momento terrível, Thomas sentiu a tentação serpentear por sua espinha como uma cobra venenosa. 60 dias, a propriedade de sua família. Tudo poderia ser resolvido com uma simples traição. Mas então ele pensou nos olhos verdes de Clara, no medo que vira neles, na confiança que ela depositara ao ficar sob seu teto. Minha resposta é não, ele disse, cada palavra clara como o badalar de um sino. E sugiro que deixe minha propriedade. Agora. O rosto de Blackwood escureceu como nuvens de tempestade. Você vai se arrepender disso, McKenna. Homens desesperados tomam decisões estúpidas, e homens estúpidos não duram muito nestas terras. Depois que os cavaleiros desapareceram numa nuvem de poeira, Thomas encontrou Clara sentada no chão da cabana, abraçando os joelhos contra o peito. Lágrimas silenciosas traçavam sulcos limpos em seu rosto empoeirado. Você deveria ter aceitado o dinheiro, ela sussurrou. Não vale o sacrifício da sua terra. Thomas ajoelhou-se diante dela, algo em seu peito apertando dolorosamente ao ver tamanha desolação. Algumas coisas valem mais que terra ou dinheiro, Clara. Minha mãe me ensinou isso antes de morrer. A honra de um homem e a segurança de quem está sob seu teto são tesouros que nenhum banco pode avaliar. Foi então que Clara finalmente revelou sua história. Falou sobre sua família, guardiões de um segredo passado de geração em geração. O mapa em sua caixa mostrava a localização de uma nascente subterrânea massiva, água suficiente para transformar quilômetros de deserto em terra fértil. Blackwood descobrira a existência do mapa e assassinara seu pai para obtê-lo. Clara fugira com o único registro da localização, jurando que o barão jamais poria as mãos naquele tesouro. A vida de um homem vale mais que toda a água do mundo, ela concluiu, a voz embargada. Mas Blackwood não vê assim. Para ele, poder é tudo. Thomas absorveu a revelação em silêncio, sua mente trabalhando nas implicações. Então temos que encontrar a nascente primeiro, ele declarou finalmente. Usá-la não para poder, mas para o bem de todos. Clara ergueu os olhos, a esperança lutando contra a descrença em seu rosto. Você faria isso? Mesmo sabendo o perigo? Já. Estou condenado a perder tudo em 60 dias. Thomas respondeu com um sorriso amargo. Pelo menos assim, cairei lutando por algo que importa. Os dias que se seguiram foram de preparação febril. Estudaram o mapa juntos, decifrando os símbolos antigos que o pai de Clara lhe ensinara. A localização não era distante, mas ficava em território traiçoeiro. Uma região de desfiladeiros e cavernas conhecida como Desfiladeiro do Diabo. Durante essas sessões de estudo, seus corpos frequentemente se aproximavam sobre o mapa estendido, e mais de uma vez suas mãos se tocaram acidentalmente, enviando ondas de calor que nada tinham a ver com o clima escaldante. Foi numa dessas tardes que Thomas fez algo impulsivo. Voltando de uma ida à cidade para comprar suprimentos, parou ao avistar uma rara flor do deserto florescendo solitária entre as rochas. A flor, com pétalas de um vermelho vibrante que desafiava a aridez ao redor, parecia um milagre em miniatura. Ele a colheu cuidadosamente e a presenteou a Clara naquela noite. O sorriso que iluminou o rosto dela foi como o nascer do sol após uma tempestade. Ela segurou a flor com reverência, seus dedos traçando delicadamente o contorno das pétalas. É linda, ela sussurrou. Não recebia flores desde que minha mãe morreu.
Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Thomas profundamente. Impulsivamente, ele cobriu a mão dela com a sua, a flor presa entre suas palmas unidas. O momento se estendeu, carregado de promessas não ditas e sentimentos que nenhum dos dois ousava nomear. A paz frágil que haviam construído foi despedaçada na manhã seguinte. Thomas acordou com o som de cavalos se aproximando, muitos cavalos. Pela janela viu uma dúzia de homens de Blackwood cercando a propriedade. O próprio barão liderava o grupo, seu rosto uma máscara de determinação cruel. "Sei que ela está aí, McKenna", Blackwood gritou. "Entregue-a agora, e talvez eu deixe você viver o suficiente para ver o banco tomar suas terras." Thomas verificou seu revólver e o rifle pendurado na parede. 6 balas no tambor, 5 no rifle. 11 tiros contra 12 homens. As contas não fechavam, mas ele já havia tomado sua decisão. "Clara, pegue o cavalo e fuja pelos fundos", ele ordenou, sem tirar os olhos dos homens lá fora. "Vou ganhar tempo." "Não", Clara respondeu firmemente. E quando Thomas se virou, viu que ela também empunhava uma arma, uma pequena pistola que mantivera escondida. "Fugi uma vez quando meu pai precisava de mim. Não vou fugir de novo." Não havia tempo para discutir. O primeiro tiro partiu de fora, estilhaçando a janela e espalhando fragmentos de vidro pelo chão. Thomas respondeu ao fogo, seus tiros calculados para manter os atacantes na defensiva. Clara provou ser uma atiradora competente, cada um de seus disparos forçando os homens de Blackwood a buscar cobertura. A batalha parecia perdida quando o destino interveio de forma inesperada. O xerife Samuel Cooper, um homem íntegro que Thomas conhecia desde a infância, apareceu com seus auxiliares, atraído pelo som de tiros. A presença da lei mudou drasticamente a situação. "O que está acontecendo aqui?" o xerife demandou, seu Tom não admitindo subterfúgios. Blackwood tentou sua lábia habitual, alegando estar capturando uma fugitiva perigosa. Mas Cooper não era homem de se deixar manipular. "Vejo apenas um bando de homens armados atacando a propriedade de um cidadão respeitável", ele declarou. "Sugiro que se retirem antes que eu os prenda por tentativa de assassinato." A fúria no rosto de Blackwood ao bater em retirada prometia que aquilo não terminaria ali. Mas, por ora, estavam salvos. Naquela noite, enquanto remendavam os danos e cuidavam dos ferimentos menores, Thomas e Clara compartilharam um momento de honestidade crua. Sentados, diante da lareira, com o crepitar do fogo criando sombras dançantes nas paredes, eles falaram sobre medos e esperanças. "Tenho medo", Clara admitiu, sua voz quase inaudível sobre o som das chamas. "Não da morte, mas de causar a destruição de tudo que você ama, sua terra, seu legado." Thomas inclinou-se, tomando o rosto dela entre as mãos calejadas com infinita ternura. "Meu legado não são acres de terra ou uma casa velha, Clara. É o que faço com o tempo que me é dado. E escolho passar esse tempo protegendo o que é certo, protegendo você." As lágrimas que escorreram pelo rosto de Clara brilhavam como diamantes à luz do fogo. Quando seus lábios se encontraram, foi com a suavidade de uma promessa e a urgência de quem sabe que o amanhã é incerto. O beijo tinha gosto de sal e esperança, de medo e coragem entrelaçados como os próprios destinos deles haviam se tornado. Amanhã trouxe uma nova determinação. Não podiam mais esperar que Blackwood fizesse o próximo movimento. Era a hora de encontrar a nascente e mudar o jogo definitivamente. Prepararam-se para a jornada ao desfiladeiro do diabo, com cuidado meticuloso, sabendo que poderia ser uma jornada sem volta. O xerife Cooper, que ficara intrigado com a situação, ofereceu-se para acompanhá-los com alguns homens de confiança. "A lei precisa saber o que Blackwood está tramando", ele justificou. Mas Thomas suspeitava que o velho amigo simplesmente não queria vê-lo enfrentar o perigo sozinho. A jornada até o desfiladeiro levou 2 dias através de terreno cada vez mais hostil. O calor durante o dia era sufocante, transformando o ar em uma massa espessa que dificultava a respiração. À noite,
O frio do deserto penetrava até os ossos, forçando-os a se aconchegar ao redor de fogueiras que pareciam pitiful pequenas contra a vastidão do céu estrelado. Foi durante uma dessas noites, enquanto montavam guarda, que Clara revelou mais sobre o mapa. Os símbolos não mostram apenas a localização, ela explicou, traçando os padrões intrincados com o dedo. Eles contam uma história. Meus ancestrais não eram apenas guardiões do segredo. Eram os últimos de uma tribo indígena que considerava a nascente sagrada. Thomas ouviu fascinado enquanto ela falava sobre rituais antigos, sobre o respeito pela água como fonte de vida, sobre a responsabilidade que vinha com tal conhecimento. Era mais que um tesouro, era um legado espiritual que Blackwood jamais compreenderia. O terceiro dia trouxe-os à entrada do desfiladeiro. As paredes de rocha vermelha erguiam-se como sentinelas antigas, criando sombras que pareciam esconder 1000 perigos. O mapa indicava uma série de marcos naturais que levariam à caverna onde a nascente estava oculta. Avançaram com cautela, cada som ecoando ameaçadoramente nas paredes do cânion. Foi Clara quem primeiro notou que não estavam sozinhos. Pegadas frescas na areia, o brilho de metal refletindo o sol em um ponto elevado. Blackwood os havia seguido. O ataque veio quando estavam mais vulneráveis, atravessando uma passagem estreita onde não havia cobertura. Tiros ecoaram como trovões no espaço confinado, lascas de rocha voando como estilhaços mortais. O grupo de Thomas respondeu ao fogo, mas estavam em clara desvantagem. Foi então que Clara fez algo extraordinário. Lembrando-se dos ensinamentos de seu pai sobre o terreno, ela guiou-os para uma formação rochosa específica. Ali, escondida pela erosão de séculos, havia uma passagem alternativa, um caminho conhecido apenas pelos antigos guardiões. A perseguição que se seguiu foi um pesadelo de corredores estreitos e precipícios vertiginosos. Mas o conhecimento ancestral de Clara provou-se invaluável, permitindo-lhes não apenas escapar, mas também emboscar seus perseguidores em terreno favorável. A batalha final ocorreu na própria Câmara da Nascente. A caverna era vasta, com estalactites pendendo, como dentes de algum monstro primordial, e no centro, alimentada por fontes subterrâneas profundas, havia uma piscina de água cristalina tão pura que parecia brilhar com luz própria. Blackwood e seus últimos homens os alcançaram momentos depois. A ganância no rosto do barão, ao ver a nascente, era quase palpável, transformando suas feições em uma máscara grotesca de avareza. "É magnífico", ele sussurrou, momentaneamente distraído pela visão. "Com isto, controlarei todo o vale. Cada fazenda, cada vida dependerá de mim." Foi sua arrogância que o condenou. Enquanto se deleitava com visões de poder, não percebeu Cooper e seus homens posicionando-se estrategicamente. Quando finalmente notou o perigo, era tarde demais. Josiah Blackwood, o xerife, anunciou formalmente: "Está preso por assassinato, tentativa de assassinato e conspiração." A fúria de Blackwood explodiu em violência. Ele sacou a arma, mirando, não em Cooper, mas em Clara, a fonte de toda sua obsessão. O tempo pareceu desacelerar quando Thomas viu o dedo do barão apertar o gatilho. Sem pensar, ele se lançou à frente de Clara. A bala atingiu-o no ombro, girando-o e derrubando-o. Através da névoa de dor, ele ouviu o segundo tiro, este de Cooper, que acabou definitivamente com a ameaça de Blackwood. Então Clara estava ali, suas mãos pressionando o ferimento, lágrimas caindo sobre o rosto dele como chuva no deserto. "Não morra", ela implorava. "Por favor, Thomas, não me deixe. Não agora que finalmente encontrei meu lar." A recuperação foi lenta, mas cercada de mudanças milagrosas. A descoberta da nascente, uma vez tornado pública, transformou a região. Mas, em vez da exploração gananciosa que Blackwood planejara, a comunidade, liderada por Cooper e inspirada pelo exemplo de Thomas e Clara, decidiu gerenciar o recurso coletivamente. Um conselho foi formado com representantes de cada fazenda e rancho da região.
A água seria distribuída equitativamente, transformando o vale árido em um oásis de prosperidade compartilhada. Thomas, reconhecido como o herói relutante de toda a saga, foi eleito por unanimidade para liderar o conselho. O banco, impressionado com a súbita valorização das terras e a perspectiva de desenvolvimento, não apenas cancelou a dívida de Thomas, como ofereceu crédito para a expansão, mas foi Clara quem trouxe a verdadeira riqueza, a vida dele. Numa tarde dourada, 6 meses após aquele fatídico encontro na estrada poeirenta, Thomas a encontrou no mesmo local onde tudo começara. Ela estava de pé onde ele a encontrara caída, mas agora irradiava vida e propósito. Ao seu redor, os primeiros brotos verdes da nova irrigação transformavam a paisagem. Estava pensando, ela disse quando ele se aproximou, como um único ato de bondade pode mudar o mundo. Se você tivesse simplesmente passado por mim naquele dia, mas não passei. Thomas respondeu, envolvendo-a em seus braços. Algo me disse que você era especial, que você era meu destino. Clara virou-se em seu abraço, seus olhos verdes brilhando, com amor e determinação. Então case comigo, Thomas McKenna. Seja meu lar como eu sou o seu. A cerimônia foi simples, realizada na mesma câmara da nascente que quase fora palco de tragédia. A comunidade inteira compareceu, celebrando não apenas a união de 2 almas, mas o nascimento de uma nova era, para o vale. Cooper oficiou, suas palavras ecoando sob as estalactites antigas como uma bênção atemporal. Os meses se transformaram em anos, e a lenda do fazendeiro que salvou uma forasteira cresceu com cada colheita abundante. Crianças brincavam em campos que antes eram deserto, e o vale prosperava como nunca antes. Thomas e Clara construíram não apenas uma vida juntos, mas um legado de compaixão e coragem que inspiraria gerações. Mas foi numa noite qualquer, sentados na varanda da casa agora restaurada, que Clara fez a revelação final. Acariciando a barriga levemente arredondada, ela sorriu para Thomas com aquele mesmo sorriso que o encantara desde o início. Teremos uma filha, ela anunciou com certeza. E ela carregará adiante o que começamos. O conhecimento, a responsabilidade, mas, acima de tudo, a certeza de que um único gesto de bondade pode mudar o curso de rios e destinos. Thomas beijou-a sob as estrelas do deserto, o mesmo céu que testemunhara sua jornada do desespero à esperança. O vento sussurrava entre os campos verdejantes, não mais carregando promessas esquecidas, mas cantando novas possibilidades. A vida no Velho Oeste continuava, com seus desafios e suas bênçãos. Mas naquele pedaço de terra transformado, onde a água fluía generosa e os corações haviam aprendido o valor da confiança e do sacrifício, o impossível florescera. Um fazendeiro endividado e uma jovem fugitiva haviam reescrito não apenas seus próprios destinos, mas o destino de toda uma comunidade. E no fim, quando as crianças do vale pediam para ouvir a história mais uma vez, Clara sempre terminava com a mesma pergunta, seus olhos verdes brilhando com sabedoria conquistada. E você? Em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto? Quando escolherá estender a mão para transformar não apenas uma vida, mas o mundo ao seu redor? As palavras ecoavam na noite do deserto como as próprias estrelas, lembrando a todos que às vezes os maiores tesouros não são encontrados em mapas antigos ou nascentes escondidas, mas nos gestos simples de compaixão que plantamos no coração árido do mundo. Thomas e Clara haviam provado que mesmo na terra mais seca, onde a esperança parece ter morrido sob o sol impiedoso, um único ato de bondade pode fazer brotar milagres que alimentarão gerações inteiras com sua abundância.